seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco a respeito dos antifúngicos, que são uma doença, que vai afetar a cavidade oral, que é a Candida albicans. Então a Cândida, a gente sabe que ela pode afetar em diversas áreas, como áreas genitais e também a cavidade oral. A Cândida, ela é causada por um fungo e a gente vai estudar um pouquinho mais hoje nesse vídeo. Então, como é que vai surgir os fungos? Os fungos na cavidade oral, eles vão surgir quando o indivíduo está com baixa imunidade. Além dessa baixa imunidade, o uso de próteses também favorece a formação desses fungos ali na cavidade oral, principalmente no palato, na região de mucosa e até mesmo na região labial. Os fungos, eles vão surgir para pacientes que apresentam uma higiene bucal precária. Então, quando associar a higiene bucal precária com o uso de próteses, isso favorece ainda mais a formação dos fungos. Então, os antifúngicos, eles vêm, para tratar esses fungos. A terapia, ela é indicada também para pacientes que são diabéticos, para pacientes que fazem uso de medicamentos crônicos, só que existe um entre aspas em relação a esses medicamentos crônicos, depende do medicamento. Então, cabe a você, cirurgião, dentista, verificar com o médico que acompanha o paciente se esse medicamento crônico ele pode ser interrompido, pelo menos ali no momento do tratamento com um antifúngico para tratar, ali cavidade oral. E também para pacientes imunocomprometidos. Lembrando, como a gente disse anteriormente, essas manifestações fúngicas, elas estão relacionadas à baixa imunidade. Então, o paciente imunocomprometido, ele está sujeito a ter, essas infecções por fungos. Então, o que eu preciso fazer antes de tudo? Eu preciso avaliar, um exame clínico daquele meu paciente e ver se ele tem, onde é que ele tem o fungo, na verdade. Então, eu avalio se ele faz o uso de antibióticos, porque antibiótico a gente sabe que não pode ser interrompido. Como nós dizemos anteriormente, a gente conversa, com o médico daquele paciente, solicita a interrupção dos medicamentos, pergunta se pode, e o estado de saúde geral do paciente. Então, aquele paciente está bem, ele está fazendo uso de algum medicamento crônico que não pode ser parado, então a gente espera ele terminar o tratamento com o seu estado de saúde geral, para depois a gente especificar na saúde bucal. Quais são as contraindicações? Pacientes com uso crônico de medicamento, como a gente disse anteriormente, a gente tem que vir a conversar com o médico daquele paciente para ver se pode fazer a interrupção e avaliar se é realmente o uso crônico de medicamentos que possa estar causando esse fungo, É contraindicado para gestantes, para idosos e para pacientes que fazem uso de tabaco. Então, depende, muito de todas essas avaliações. E extremos de idade, então pacientes muito novos ou pacientes muito idosos, Então, isso também a gente tem que estar evitando. Bom, qual é a doença que afeta a boca? Como a gente disse, a principal doença que vai ser tratada os antifúngicos é a candidíase. Então, a candidíase, ela é causada pelo fungo Candida albicans e ela é um fungo que apresenta, há muito tempo na sociedade. Então, alguns fatores como a idade, como pacientes portadores de HIV, pacientes imunossupressores, pacientes que têm um alto espectro, de medicamentos, eles são sujeitos a terem a candidíase. Então, ela é caracterizada, por apresentar essa placa esbranquiçada, que, como a gente disse anteriormente, pode estar afetando também o palato, o assoalho de boca, a mucosa e também a língua. E pode muitas vezes, a depender da lesão da doença, que tem um aumento lento e progressivo, começar a ter lesões avermelhadas na boca e também na língua. Ela tem um aumento lento do número do espectro e tamanho das lesões. E a gente, como cirurgião dentista, quando a gente avalia ali no exame intrabucal, a gente precisa estar vendo se tem um prurido, perioral ali naquela cavidade oral. Os pacientes com a candidíase, eles vão apresentar dor, sensação de queimação na língua, alterações de gosto, impedimento de fala e hiperemia. Então, a gente precisa avaliar como um todo, tanto ali na cavidade oral, quanto perguntar àquele paciente se ele nota essa exposição, desse fungo em outra área. Porque assim a gente consegue até observar qual pode ser um diagnóstico diferencial dessa lesão.
Mas qual vai ser o medicamento que a gente vai utilizar para tratar esse fungo? Como a gente disse, né, na nossa aula sobre antiviral, a gente vai tratar primeiro para depois a gente prosseguir com o tratamento odontológico. O tratamento que a gente vai fazer para a candidíase vai ser, início de tudo, né, a anistatina. Então, a anistatina geralmente é um medicamento de escolha, né, ele geralmente é uma suspensão oral, então a gente vai indicar ao paciente que ele bocheche, né, por via tópica, pelo menos 10 ml dessa solução, né, da anistatina, pelo menos 4 vezes ao dia e que desse bocejo ele engula pelo menos 10 ml da solução, para que possa ser feito, né, também uma ingestão desse medicamento. E a gente vai sempre indicar pelo menos por 14 dias, porque a gente tem, né, um amplo espectro dependendo daquele fungo, e a gente, depois de 14 dias, a gente observa se houve, né, uma melhora dessa lesão. A anistatina, ela tem um mecanismo de ação muito bom, porque ela faz o desequilíbrio da célula, levando a sua lise celular, né, que é a morte daquela célula que pode estar causando a aplicação, né, e formação de mais fungos. Então, a gente trata e a depender, né, se for, por exemplo, por uso de prótese, a gente faz uma higienização daquela prótese e se aquela prótese a gente vê que está perdida, a gente solicita, né, para aquele paciente vir a fazer outra prótese. Mas alguns pacientes também podem ser optados por fazer o uso de medicamentos por via oral, ou seja, comprimidos, como o itraconazol. O itraconazol, ele é um medicamento que tem um amplo espectro, mas ele tem uma baixa dose, né, de somente de 100 mg. Ele é eficaz e é menos tóxico do que o cetaconazol, que a gente vai falar posteriormente. O itraconazol, ele vai apresentar baixos níveis de resistência. Ele é um medicamento que ele vai ser mais em conta, né, no mercado, só que a gente vai utilizar ele por menos dias, geralmente por 7 dias. Mas é claro que isso pode depender da lesão, pode aumentar ou pode diminuir. O itraconazol, né, ele vem pela solução de 100 mg via oral por 7 dias. O outro medicamento que a gente tem é o cetaconazol. O cetaconazol, ele é mais forte do que o itraconazol, né? Ele vai ser de 200 mg, só que o cetaconazol, ele pode ter alguns efeitos adversos, como a náusea e a cefaleia. O cetaconazol, por sua vez, a gente vai utilizar ele, né, pedir o paciente para ingerir uma vez ao dia por 14 dias ou por 7 dias, então depende da progressão da lesão. E assim, né, a gente vai avaliar depois de 14 dias, 7 dias, se houve a regressão daquela doença ou se houve, por exemplo, uma alteração daquela patologia. Então, cabe tudo isso, né, a gente já tá avaliando ali na nossa clínica. Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários ou entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, que está aparecendo aí na tela. Deixe o like, se inscreva no canal, que a gente tem vídeos toda semana. Pelo menos 2 vezes na semana a gente está soltando vídeos aqui no Resumo de Odonto. Então é isso, muito obrigada por ter estado até aqui e valeu!